Direito na Tela. E chegou a hora do quadro Direito na Tela desta sexta-feira, que tem como temática filmes que estão concorrendo ao Oscar 2021. E o nosso convidado é o professor da Faculdade de Direito da UNB, Cristiano Paixão. Professor, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Sérgio, a você e seus ouvintes. Professor, vamos lá. O Oscar está chegando e quais as indicações que o senhor destaca para nós hoje aqui no Direito na Tela? Bom, a gente no mês passado já indicou 3, né? Falamos de Mank, falamos de O Sete de Chicago, falamos de Soul. Hoje eu vou indicar outros 3, que também estão concorrendo a diversos prêmios, que é Druk, mais uma rodada, O Som do Silêncio e Uma Noite em Miami. Então vamos lá nessa sequência anunciada. Por que Druk? Mais uma rodada. Esse Druk é um filme dinamarquês, um filme interessantíssimo, que concorre em 2 categorias. Ele concorre na categoria de melhor diretor, para o Thomas Vinterberg, que é um grande diretor de cinema, e também de melhor filme estrangeiro. Como o próprio título diz, o filme envolve a temática do consumo de álcool. Mas ele não é exatamente um filme sobre o álcool ou sobre o excesso no consumo de álcool, que está, claro, presente no filme. O filme fala de uma situação, não estou dando nenhum spoiler aqui, isso é bem o início, de professores, né, de ensino médio na Dinamarca, que estão vivendo aquela fase, que é a fase, digamos, muito comum a quase todo mundo, que é uma crise no trabalho, uma crise na meia-idade, os problemas, seja nos relacionamentos pessoais, seja no próprio ambiente de trabalho, e começam a pensar numa ideia de utilizar o consumo de álcool para mudar esse estado de coisas. Então, esse é o início da trama do filme, e até daqui eu não seguirei mais para não tirar a surpresa da trama. Mas o filme não é exatamente sobre o álcool, é sobre relações humanas. O filme é sobre, digamos, vários planos das relações humanas, seja as relações interpessoais, o filme é uma bela história de amizade, inclusive, entre esses professores, mas é também uma história de relações geracionais e intergeracionais. Alguns desses personagens têm filhos, e a relação pai e filho é trazida. Eles também têm ascendência paterna e ela participa do filme. E eles são professores de adolescentes. Então, eles também têm essa questão geracional envolvida, a motivação para ensinar, a motivação para aprender. Então, numa perspectiva, se a gente analisar relacionado ao direito moderno, à sociedade moderna, é um filme que também fala muito sobre pressões e escolhas. Que escolhas esses adolescentes são pressionados a fazer? Que tipo de pressão se exerce nessa passagem da adolescência para a vida adulta? Qual o papel do professor nesse contexto? Qual o limite, digamos, nas técnicas pedagógicas da relação entre o professor e uma turma? Onde entra a disciplina, onde entra o aprendizado, onde entra a criatividade nessa relação? Então, um filme que, a partir dessa temática do consumo do álcool, fala de muitas outras coisas. É um filme muito contemporâneo, fala de pressões contemporâneas, da sociedade contemporânea e fala, assim, digamos, dos dilemas contemporâneos. Então, um filme que eu recomendo muito sob essa perspectiva. Vamos agora para a segunda indicação, é O Som do Silêncio. Esse é um outro grande filme. Esse é um filme e a relação dele com o mundo jurídico é muito clara, na medida que é um filme que fala sobre, entre outras coisas, pessoas com deficiência auditiva. De novo, uma informação muito inicial do filme é que se trata da história de um baterista que começa a enfrentar um processo de gradativa perda de audição. E como ele lida com essa perda da audição. Percebam que é um músico, é uma pessoa que vive da música, e ela se depara com esse grande obstáculo, né, que é a pessoa que vive do ritmo, da batida, né, para poder viver, e com isso ele está no meio de uma atividade artística e ele é, digamos, surpreendido por essa perda auditiva, que parece ser muito grave. Então, o que acontece? O filme também não é exatamente sobre a surdez, muito embora ela seja muito importante. É sobre aprender a ser surdo. Isso é uma passagem importante do filme. Como alguém aprende a viver com essa condição?
E o filme é muito didático no sentido que ele traz um pouco da realidade de uma comunidade de pessoas surdas, da linguagem de sinais, dos aprendizados de crianças com surdez, como elas se relacionam entre si, como se relacionam com o mundo, que vínculos de solidariedade se formam, que tipo de amadurecimento que decorre dessa experiência. Então, o filme é um filme fascinante e falando em termos de cinema, o filme é muito bem dirigido porque ele tem um recurso que eu acho fascinante. Ele tem o recurso de fazer com que o espectador se coloque no lugar do protagonista. Muitas vezes, nós ouvimos o que o protagonista ouve. É um recurso cinematográfico muito bem feito, então, tanto que ele concorre, por óbvio, à categoria de melhor som, como também a categoria de melhor ator, porque o Riz Ahmed, o ator inglês, que faz o protagonista, está realmente inspiradíssimo. Mas o importante é ver como nós realmente nos colocamos no lugar dele, porque nós sentimos o som sumindo, nós sentimos um som embaralhado, e nós percebemos essa dimensão, dessa mediação que temos com a realidade por meio da audição. Isso é muito bem feito no filme, e nos conduz a conclusões realmente interessantíssimas, inesperadas e até mesmo desconcertantes. Então, um filme que, num momento que nós precisamos muito falar sobre inclusão de pessoas com deficiência, de compreensão do que significa viver com uma deficiência, é um filme, eu acho que merece muito ser visto por isso e pelas suas qualidades cinematográficas mesmo incríveis. Há fatores incomuns desse filme com o filme Meu Pai, de Anthony Hopkins, por exemplo? Eu imagino que sim, né? Na medida em que ambos decorrem e discutem situações, digamos que o limite que o corpo humano às vezes nos impõe. Todos nós somos limitados na nossa relação com o ambiente pelos nossos sentidos. E nossos sentidos são sentidos humanos, falíveis, passíveis de erro, de desgaste, passíveis de, digamos, de funcionamento menos efetivo. E o que nós vemos no caso do filme desse O Pai, que você coloca dentro de Hopkins, é uma questão muito contemporânea, que é a questão do relativo aumento de casos de demência por conta exatamente da maior expectativa de vida. Então, há paralelo, sim, acho muito, muito plausível fazer essa relação. Até quando o senhor citou que o filme trata até do som, do volume, que nós passamos a ter a sensação da audição da pessoa que está indo embora, eu assisti o filme Meu Pai e lá também há aquela sensação de você enxergar do ponto de vista que aquela pessoa que está afetada pela demência começa a não reconhecer os rostos. Isso é muito interessante porque acaba até fazendo uma inclusão do espectador com a narrativa do filme. Essa é a grande, digamos isso, uma das grandes potencialidades do cinema, né? Essa capacidade que o cinema tem como arte, que nenhuma outra tem, que é essa de construir uma realidade própria, animada, sonora. Então, os diretores de cinema, não sem razão, são muito poderosos, né? Eles conseguem criar uma realidade com movimento, com som, com, digamos, com uma aparência de realidade que é muito impressionante. Então, considero isso fantástico, até como sensibilidade artística. E como uma forma do personagem, do espectador perceber que ele não é um espectador passivo, ele participa daquela narrativa. Isso é uma grande conquista do cinema, sem dúvida. Vamos agora para a última indicação de hoje, Uma Noite em Miami. Esse é um filme fascinante, dirigido por uma atriz, uma excelente atriz americana chamada Regina King. Ela é atriz de filmes e séries conhecidas, entre elas Watchmen, que é uma grande série, que é uma série adaptada de uma história em quadrinhos. Ela dirige esse filme, ela nem atua, ela dirige nesse filme, que é um filme que parte de uma premissa muito interessante. Os 4 personagens são personagens reais e muito conhecidos. São Cassius Clay, que vai ser depois Muhammad Ali, que é grande boxeador, um grande jogador de futebol americano chamado Jim Brown, um grande cantor chamado Sam Cooke e o grande líder pelos direitos civis, especialmente no período dos anos 60, que é Malcolm X. Esses 4 personagens reais eram amigos na vida real. Esse é um ponto de partida, digamos assim, documental. Essa amizade dos 4 existia. O que o autor da peça original, que é adaptada para
para o filme faz é imaginar uma noite, depois de uma luta de Cassius Clay em Miami, onde os 4 se encontram nessa noite, para festejar a vitória de Cassius Clay, para de algum modo, confraternizar. E aí, do encontro dos 4, surgem todas as questões que marcavam todo o problema racial na América nos anos 60. Então, todas as perseguições às lideranças negras, todos os atos de discriminação a que os negros eram submetidos, toda a desigualdade, todo o preconceito, tudo isso vem à tona de uma forma muito interessante, que é por meio das narrativas pessoais, das experiências pessoais dos participantes. E ainda tem outro elemento importante, que é o fato de que nós muitas vezes vemos essas lutas como lutas monolíticas. Assim, evidentemente, existe uma agenda comum de todos aqueles que queriam acabar com a discriminação racial nos Estados Unidos e em outros países. Mas nem sempre havia consenso sobre como fazer isso. Então, esses 4 grandes personagens negros têm divergência sobre como chegar lá, como combater o preconceito, como combater o racismo. E isso é colocado no filme também. Então, o filme tem uma sensibilidade muito grande de mostrar essas nuances, de mostrar a grande violência da discriminação e do preconceito, e de mostrar esses 4 personagens fascinantes que eram participantes dessa quadra histórica única de afirmação dos direitos civis, de perseguição a lideranças negras. Isso é muito mostrado no filme. Num momento como hoje, Sérgio, que vivemos casos de racismo e violência policial nos Estados Unidos, no Brasil e em muitos outros lugares, é uma temática que continua a ser muito, muito atual. Muito bem, 3 indicações analisadas, indicações ao Oscar 2021. Começamos com o filme Druck, mais uma rodada, depois O Som do Silêncio e fechamos com Uma Noite em Miami. As indicações que foram feitas pelo professor Cristiano Paixão. Professor Cristiano Paixão, o Oscar está chegando e o senhor também já fez os primeiros comentários no mês passado. E sobre aqueles 3 filmes, o que o senhor pode dizer para os nossos ouvintes? Recomendo que revisitem esses 3 grandes filmes. Eu comentei sobre eles na última vez que estive com você no seu programa, que são Mank, O Sete de Chicago e Soul. Mank é uma obra-prima que fala da transformação da indústria do entretenimento, do cinema nos Estados Unidos, e fala também sobre os créditos da criação artística. Quem é o artista? Quem é o autor? Isso é uma questão que até hoje é muito sensível, a questão dos direitos autorais, a questão da autoria. O segundo filme, O Sete de Chicago, é um filme que conta um processo real, concreto, né, de uma luta de estudantes que queriam protestar contra a guerra do Vietnã e foram severamente reprimidos. De novo, nós vemos no mundo inteiro e também no Brasil problemas com a liberdade de expressão, ameaças à liberdade de manifestação. E, por fim, o Soul, que é um filme, como quase todos os filmes da Pixar, atemporal. Um filme que fala sobre a questão da vida e da morte, sobre a questão do além-vida, sobre como tratamos essa questão entre nós, e daquela forma que só Pixar sabe fazer, ou seja, com aquela atemporalidade, aquela capacidade de universalizar o olhar. Então é uma safra boa de filmes, Sérgio, que eu recomendo que possamos acompanhar juntos. Professor, obrigado mais uma vez, até a próxima, um abraço. Um abraço, Sérgio.